Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 20, e nós vamos ver. Davi resolve um problema com Absalão e se levanta outro problema com um homem benjamita chamado Seba. Outra rebelião, outra sedição. É interessante, quando nós estamos em posição de liderança, como se levantam pessoas para confrontar a nossa liderança, para bagunçar o trabalho que nós estamos fazendo. E nós precisamos crer verdadeiramente que esse trabalho que nós estamos fazendo e quem nos levantou como líderes é Deus, e confiar em Deus, porque Deus resolve esses problemas de sedição. E Seba se levanta e ele está provocando e chamando para si o juízo de Deus e a sua morte, dando lugar ao inimigo. Diz o texto, 2 Samuel capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 3. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa e a pôs em custódia e a sustentou. Porém, não coabitou com elas e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe havia aprazado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou pela barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram, todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derrubar. Versículo 16. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel. E assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor?
Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devora e destrua. As coisas não é assim. Porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retirou da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joada, da guarda real. Adorão do que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Olha que coisa interessante nós podemos entender aqui. Realmente, irmãos, liderar, reinar, governar é um desafio enorme. Amém? E se o Senhor não lhe colocar nessa posição, é melhor você não querer. Agora, se o Senhor lhe chamar para essa posição, é melhor você não fugir. Amém? Nós vemos aqui que ficou uma rixazinha, né, com relação aos homens de Israel, os homens de Judá, como eu comentei hoje, e isso abriu uma brecha para este Seba se levantar e tentar promover uma outra sedição, promover, né, uma rebelião e uma divisão entre Israel e Judá. Ele pergunta o que é que nós temos com Davi, já que ele é da tribo de Judá, vai ficar com Judá e nós não vamos ter herança. E ele conseguiu convencer alguns de Israel a se rebelarem contra o rei. Né? O rei, ao voltar ao palácio, à sua casa, primeiro ele tratou das questões internas, ele pegou aquelas concubinas que Absalão havia possuído e as guardou em um lugar, as sustentou até a morte e elas viveram como viúvas. O rei não coabitou mais com elas. Amém? Ele decidiu respeitar isso que aconteceu. Então, ele vai cuidar agora das questões da sedição, das questões das divisões e das guerras. Então, ele vai mandar chamar, né, Amasa, que era o comandante, era aquele que iria substituir Joabe, e vai dar um prazo de 3 dias para Amasa reunir os homens de Judá e aparecer. Amasa vai ter dificuldade. Então, o rei vai dizer a Abissai, né, mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-os. Então ele vai mandar por Abissai e Joabe vai junto com ele. E é interessante, quando eles estão indo na perseguição de Seba, Amasa aparece. E Joabe, mais uma vez, ele vai tomar aqui, né, uma decisão que isso vai, vamos dizer assim, macular a sua vida, vai trazer depois juízo sobre ele, porque já é outro homem que ele vai assassinar a sangue frio, né? Diz no verso 10 que Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não feriu segunda vez e morreu. É interessante, eles vão fazer aquela saudação. Joabe pega ele pela barba e vai beijando e com uma espada, né? uma faca, sem ele ver, entra nas entranhas dele e ele vai ficar ali revolvendo no sangue. Realmente foi um corte assim que o levou à morte. E é interessante porque os homens que estavam com Amasa, quando eles iam passando, né, eles ficavam parados, eles ficavam sem saber o que está acontecendo, né? Então, um jovem que era ali do grupo de Joabe, ele viu aquilo ali que os homens que estavam debaixo do comando de Amasa se revolviam e ficavam parados. Esse jovem, ele pegou Amasa e levou para um canto à parte, cobriu com um manto, né? E ele disse assim, olha, quem é por Davi, que siga Joabe. E os homens, claro, eles estavam perseguindo alguém que havia se levantado contra o rei. Então eles vão e deixam Amasa para trás e seguem a Joabe. E Joabe vai passar, né, até uma cidade chamada de Abel Bet Maaca, dos Beritas,
né? Então, nós vamos ver que esses beritas, eles vão se juntar a Seba, um grupo menor, e Seba vai se refugiar, né, nessa cidade, que era uma cidade pacífica, era uma cidade que tinha um respeito, e quando os homens debaixo do comando de Joabe começam a construir um montão para colocar o muro da cidade abaixo e destruir aquela cidade, é interessante, uma mulher resolve confrontar Joabe, né? E ela vai dizer aqui, olha, versículo 19, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procura destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? E quando ela chama Joabe à lucidez, ele volta à lucidez e diz, nós não estamos aqui para isso não. Tem um homem que está refugiado aí, cujo nome dele é Seba, e ele se levantou contra o rei. Ela disse, então nós vamos cortar a cabeça dele e vamos jogar a cabeça por cima do muro. E Joabe diz, faça isso e nós iremos embora. E ela vai fazer isso, e diz o versículo 22, a mulher na sua sabedoria foi ter com o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, voltou, né? E aqui vai fazer um breve relato dos oficiais que eram comandantes de Davi. Então, nós podemos observar que aqueles que se rebelam vão ter sua cabeça cortada. Claro que hoje não vai ter a cabeça cortada naturalmente ou fisicamente, como está falando aqui, mas vocês já observaram que aqueles que se rebelam hoje, geralmente, cabeça fala de autoridade. A autoridade dele é cortada, ele acaba ficando sozinho, ficando sem forças, e aqueles que no início se rebelaram junto com ele vão se disseminando, vão se afastando, e depois ele acaba ficando só. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da rebelião, porque é como um pecado de feitiçaria. Amém? E precisamos guardar o nosso coração e não sermos rebeldes, mas temermos ao Senhor. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.